Olá, mais uma vez eu sou Álvaro Azevedo, professor de Direito Constitucional, e agora nós vamos passar a estudar o direito constitucional e o controle da constitucionalidade nos modelos difuso e concentrado no Brasil. Começando pelo controle difuso, eu devo entender que é um controle que surgiu no sistema brasileiro a partir da nossa Constituição Republicana de 1891. O controle difuso ele tem origem no sistema norte-americano e ele tem como objetivo fazer a análise dentro de um caso concreto de uma situação onde há um efeito de inconstitucionalidade gerado em um caso concreto decorrente de um ato do poder público. Como é que eu consigo estruturar isso tudo? Isso está muito distante, está muito abstrato. Vamos pensar assim. Você é chamado para pagar um imposto. E aí você vê que esse imposto foi criado pelo município. Que o município criou uma lei que determina que você deve pagar aquele imposto. Só que você estudou direito constitucional bem direitinho, como eu espero e imagino. E você sabe que aquela competência tributária não é do município, mas sim do Estado. Aí você pensa, poxa, existe uma lei municipal que é inconstitucional e existe um ato do município que me obriga a pagar um imposto que, por sua vez, está fundamentado em uma lei inconstitucional. Dentro da análise normativa, eu vejo que existe legalidade e que existe constitucionalidade. Em outras palavras, o ato de ser cobrado do imposto está baseado em uma lei esta que, por ser inconstitucional, deve ser declarada nula. Uma vez que você quer proceder à ação judicial, você não pode pedir para que o juiz simplesmente faça com que você não pague mais esse imposto. Primeiro você vai ter que pedir de forma incidental, em uma análise preliminar, que o juiz determine que aquela lei é inconstitucional e que, portanto, sendo inconstitucional, não produz efeitos e que, assim o sendo, você não pode ser cobrado desse imposto. A ideia do controle difuso da constitucionalidade é esta. O controle difuso da constitucionalidade, ele faz com que nós tenhamos a possibilidade de inserir a norma constitucional no centro de aplicação da nossa estrutura normativa. Isso é uma tendência do constitucionalismo latino-americano, isso é uma tendência de termos uma Constituição garantística, isso é fruto do fato de que nós temos a possibilidade de aplicar de forma direta a nossa Constituição. Se a nossa Constituição fosse uma proclamação de direitos, se ela fosse uma proclamação de valores políticos, ou se ela trouxesse conteúdos muito abstratos exclusivamente, talvez isso não fosse tão simples. Mas no momento que a nossa Constituição traz, de forma analítica, uma série normativa vasta e extensa, torna-se possível que eu faça a aplicação da norma constitucional de forma direta, tal como prega essa ideia do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo e do constitucionalismo latino-americano, não entendendo as duas coisas como sinônimos. O controle difuso da constitucionalidade no Brasil, ele encontra duas grandes menções e limitações constitucionais. A primeira é a cláusula do full bench, ou a cláusula de reserva do plenário. Isso significa que qualquer juiz monocrático, aquele que decide sozinho, geralmente do primeiro grau, ele possa decidir sobre a inconstitucionalidade sozinho, mas que quando o controle é feito em um tribunal colegiado, como seria, por exemplo, o juízo de segundo grau, como seria, por exemplo, no próprio STF, ele não possa fazer isso. Será necessária consulta ao plenário para que o plenário decida sobre esse incidente da inconstitucionalidade. A cláusula da reserva do plenário é uma garantia de que a nossa estrutura legislativa, no controle difuso, estará protegida e que existirá uma padronização realizada pelos tribunais na estrutura piramidal do nosso sistema de poder judiciário. Assim sendo, saindo do primeiro grau e partindo do segundo, eu terei necessariamente uma decisão exclusiva em cada tribunal. Em outras palavras, como há necessidade da consulta ao plenário, todos os plenários sendo órgãos únicos, eles decidirão da mesma forma para todos os processos que ali estão. Excepcionalmente, poderemos encontrar que estes plenários criam, através do regimento interno dos tribunais, turmas especializadas para decidir sobre controle difuso da constitucionalidade. Essa reserva está posta na Constituição. Mais adiante, além da ideia da cláusula da reserva do plenário, ainda teremos novas tendências que vêm do novo Código de Processo Civil e da própria estrutura processual.
Uma vez que o plenário já se pronunciou sobre uma matéria, não é necessária consulta reiterada sobre aquela matéria. Ou também, como nós entendemos, quando o STF já se pronunciou sobre aquele caso, não será necessária consulta reiterada sobre aquela matéria. O controle começa a ser feito dentro das câmaras, dentro das turmas, sem a necessidade da consulta ao plenário. O STF, por sua vez, sendo um tribunal colegiado, também deverá fazer essa consulta. Mas nós já entendemos que o elemento que completaria a estrutura do controle difuso da constitucionalidade já está presente no nosso sistema de controle desde a emenda 45, que é a possibilidade da súmula vinculante ou de se sumular um entendimento. Assim o é no stare decisis norte-americano, onde o tribunal, no caso a Suprema Corte, pode vincular para todos um entendimento que vem de um julgado seu. Esta ideia, contudo, ela encontra também um outro elemento que está no artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição, que determina que, uma vez que o controle for feito pelo STF, que houver a decisão de inconstitucionalidade pelo STF, ele deverá, através de seu presidente, comunicar ao Senado, que por sua vez fará a sua resolução suspensiva. O entendimento é que o Senado ele fará a suspensão daquela norma para todos. Gilmar Mendes, contudo, tem um outro posicionamento, que é tão interessante quanto esse primeiro, que determina que a resolução suspensiva do Senado teria apenas um efeito de publicidade e que, de fato, uma vez que o STF decide, todos os outros tribunais decidem da mesma forma. Nós não podemos desmerecer esse posicionamento, tendo em vista que o que nós visualizamos na prática é isso. Nós visualizamos que os tribunais, eles tendem a seguir as decisões do STF. Assim sendo, antes mesmo de existir uma resolução suspensiva, nós já encontramos a repetição daquele entendimento em toda a estrutura processual jurisdicional. Em contrapartida, nós também temos o controle concentrado da constitucionalidade. O controle concentrado da constitucionalidade é realizado exclusivamente no STF quando se tratando da Constituição Federal. Nós também encontraremos o controle concentrado da constitucionalidade realizado em tribunais de justiça, mas quando protegendo as constituições estaduais, através do princípio da simetria. O controle de constitucionalidade realizado no STF, ele tem como objetivo fazer uma análise da validade daquela norma. Assim sendo, fazendo uma declaração de inconstitucionalidade, o STF também declarará que aquela norma não é válida, fato que leva ao seu imediato efeito legislativo em uma decisão jurisdicional. Seria uma decisão de natureza quase que híbrida. Há uma decisão jurisdicional com efeitos legislativos. Mas o efeito legislativo desta decisão é simplesmente determinar que, como aquela norma não tem validade, ela não adere à estrutura sistêmica constitucional, ela não pode existir. O controle concentrado da constitucionalidade, ele é realizado em ações específicas que tramitam necessariamente no STF. Estas ações seriam a ação direta de inconstitucionalidade, que nós chamamos de genérica, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em todas estas ações, nós vamos encontrar a diferença aqui, as suas diferenças são, de fato, o pedido e o motivo ou o objeto daquele pedido. Então, vamos pensar da seguinte forma. A depender do que eu quero e sobre o que recai o meu pedido, eu vou optar por uma ou outra ação do controle concentrado da constitucionalidade. Enquanto as ações do controle difuso, controle anterior que nós analisamos, eram ações que dependiam de casos concretos e cuja estrutura processual depende da jurisdição ordinária, e que vai seguir o trâmite processual da jurisdição ordinária, no controle concentrado, que é esse realizado exclusivamente no STF, nós precisaremos aderir aos procedimentos especiais que estão dispostos em leis específicas, nesse caso a Lei 9.868 e a Lei 9.882, ambas de 99, e aquilo que está disposto ao final do artigo 102 e no artigo 103 da Constituição. Nós vamos encontrar que os legitimados ou as pessoas que podem ingressar com essas ações são aquelas que estão necessariamente no artigo 103 da Constituição. Os primeiros legitimados nós chamamos de genéricos ou neutros. São os legitimados universais. Independente da matéria que a lei versar, eles poderão ingressar com essas ações do controle. Aí encontraríamos o Presidente da República, as mesas tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o partido político com representação no Congresso Nacional e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Existem outros legitimados que nós chamamos de especiais ou temáticos. Estes, quando ingressarem com as suas ações, precisam demonstrar o seu interesse de agir. Aí estariam as mesas da Assembleia Legislativa e da Câmara Distrital, o governador do Estado e também estariam as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais. Todos esses, dessa segunda parte, precisam demonstrar em suas petições que aquele ato normativo que eles buscam impugnar tem afetação com o seu exercício funcional. Estas pessoas, quando ingressarem com as suas ações, assim o farão por meio de petição inicial, devidamente instruída por alguém que tiver capacidade postulatória, ou seja, que pode ingressar com a ação. No caso da ADIM, vamos ver que qualquer um destes ingressará com um pedido de inconstitucionalidade que recairá sobre um ato necessariamente normativo, estadual ou federal, que seja primário, ou seja, não é um regulamento, não é um desdobramento, que esteja em vigor e que seja posterior à Constituição de 88. Se for um destes casos, ingressaremos com uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Essa ADIM pode ter um pedido liminar cautelar de suspensão da norma inconstitucional e até que a norma que ela revogou volte a produzir efeitos. Se for o caso, o relator pode encaminhar para o plenário do STF a possibilidade de um julgamento antecipado, para que não se julgue separado a liminar e o mérito principal e que se julgue de fato logo a ação por completo. O advogado-geral da União, ele responde à ADI como o legitimado passivo. Ele é aquela pessoa que será responsável pelo contraditório. O Procurador-Geral da República, ele vai opinar nesses processos, emitindo seu parecer, e o plenário do STF decidirá se aquela norma é ou não inconstitucional. Será necessária a presença de 8 ministros para decidir e, no mínimo, de 6 votos a favor ou contra para que se possa chegar a uma resolução. Ou seja, 8 precisam estar presentes e, no mínimo, 6 precisam decidir a favor ou contra. Se nessa primeira rodada, com 8 presentes, eu não conseguir uma maioria de 6, remarca-se para se continuar a votação. Uma vez que se decidiu, poderá-se modular os efeitos. Com a maioria de 2/3, poderá-se modificar os efeitos de ex tunc, ou seja, que vão extinguir por completo tudo aquilo que a ação produziu, tudo aquilo que aquela norma produziu. Pode-se modular para efeitos de anulação, que seria o ex nunc, ou até efeitos futuros. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por sua vez, ela não exige a participação de todos esses agentes. Nós sabemos que o relator ele poderá decidir pela participação ou não do advogado-geral da União e que o Procurador-Geral da República ele participa uma vez que não foi o legitimado ativo.